alto as suas mãos e aplauda aquele que é digno de glória, de honra. Aplauda o bendito seja o Senhor. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, celebra o Rei. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cante cada instante pra tua glória. Todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Lá em cima! Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Eu quero teu amor irradiar em Belo Horizonte, no Brasil. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Eu quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores. Contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Aplauda o Senhor. Quantos aqui foram comprados pelo alto preço de Jesus? Quantos aqui foram comprados pelo sangue de Jesus? Deixa eu ver as mãos erguidas dos salvos, remidos, comprados. Levante a sua mão assim, ó. Se você foi salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero saber se aqui na igreja existe torcedor do América. Tem alguém? Tem ninguém, né? Torcedor do Cruzeiro, tem uns dois aí, né? Quero saber se tem torcedor do melhor time da América. Tem aí, Atlético Mineiro? Mas o que nos diferencia não pode ser maior do que aquilo que nos une. Tem alguém aqui que foi salvo por Jesus? Jesus, Jesus, olê.
nome sobre todo nome, declare. Olê. Tá baixo, igreja. Qual o nome dele? Mais forte, mais forte. Olê. Jesus, Jesus. Olê. Se prepare, vamos celebrar o nome de Jesus. 2, 3. Olê, 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 olê. Jesus, Jesus. Olê, 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 olê. Jesus, 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 Jesus. Olê, 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 olê. Jesus, Jesus. Olê, 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 olê. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nos prostramos diante dele, porque queremos ouvir a sua voz. Queremos conhecê-lo mais. Podemos conhecer Deus só porque ele se revelou. E aqui está o retrato, o coração dele. Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Se alguém está sentado ao seu lado, coloque-o de pé e deixe ele segurar na pontinha da Bíblia. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Que nessa noite, Senhor, ao lermos a tua palavra, que teu Santo Espírito possa vivificá-la em cada coração, Senhor. Ó Deus, que teus filhos possam voltar hoje para suas casas, e quando chegarem, que todos possam dizer: você está diferente. Senhor, conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe, ó Pai, graça, inteligência, mas acima de tudo a tua unção. Que a tua palavra console, edifique, traga esperança, reconciliações, mas, ó Pai, que possamos alegrar o teu coração, em teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Há um texto na Bíblia que diz que o Senhor Jesus haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. O Senhor deseja se alegrar conosco. Deseja que eu e você sejamos esta fonte de alegria ao coração do Senhor. Mas a única maneira de trazermos esta alegria ao coração dele é se estivermos pautando nossa vida pela palavra. Nós fomos criados por ele, para a glória dele. Por mais que o ser humano tente excluir, tirar Deus, ele não consegue. Porque nós carregamos no bojo da nossa vida a imagem dele, a natureza dele. E Deus colocou dentro de cada ser humano algo que grita, que conhece a Deus. Chama-se consciência. Vamos falar? Consciência. Outra vez? Consciência. Por mais que o homem tente sufocar, ele não consegue. Porque isso é parte intrínseca dele, a consciência.
consciência é aquela parte que Deus colocou dentro do homem. A grande batalha de Satanás é exatamente enfraquecer, tentar anular e não permitir que a consciência funcione. E nessa noite nós vamos fazer uma caminhada nas Escrituras para conhecer essa parte da nossa natureza. É algo espiritual. Todos os homens têm. Todo ser humano tem. É sensível. É sensível. É sensível. Alguém pode dizer assim, mas você não tem consciência. Mas tem. Ele pode enfraquecê-la. Ela pode ficar cauterizada. Ela pode ficar doente. Mas a consciência está aí. E eu quero caminhar com os meus irmãos hoje. E no meu coração há uma convicção. Que você hoje à noite vai sair por aquelas portas. Diferente do modo como você entrou. Toda desgraça do ser humano é exatamente a grande batalha que ele tem para não ouvir esta lâmpada que Deus colocou dentro dele, que é a consciência. Vamos começar lendo em 1 Timóteo capítulo 1, o versículo de número 5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Toda a Bíblia, tudo que você tem aqui, é uma palavra de admoestação. É para sacudir você. Nós não estamos aqui para pregar um sermão. Não estamos aqui com o propósito de simplesmente agradar o seu intelecto, mas de plantar dentro de você este subsídio tão forte da palavra de Deus, para que você possa viver aqui o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Diz assim a Escritura, 1 Timóteo 5, ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Ou seja, toda a nossa reunião, cada mensagem, temos aqui essas três áreas tão importantes. O intuito da presente demonstração viva ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Nós podemos enganar a nós mesmos, podemos tentar enganar a Deus, mas você não consegue, de forma alguma, continuar enganando você mesmo. Ninguém consegue, por muito tempo, enganar a si mesmo. Exatamente por causa dessa área na sua vida, que eu vou chamar assim, de consciência. E todo o intuito da presente demonstração da Bíblia está aqui, visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Fale comigo, consciência boa. Outra vez, consciência boa. Levante as suas mãos. Suas mãos são boas? Elas funcionam? Funcionam? Funcionam. Lembra daquele homem que chegou na reunião onde Jesus estava e a mão dele era seca? Jesus falou, olha, não serve. Jesus cura aquele homem. A consciência, ela pode ser uma consciência ruim. Mas algo que você vai entender hoje à noite, pelo poder do Espírito Santo, é exatamente que esta área na sua vida, sua mão pode adoecer, não tem muito problema. Mas se a consciência não for boa, você não vai ter um problema, você será um problema. Existem pessoas que a consciência não é boa. Ele faz, quantos criminosos matam, estupram, fazem, destroem, e não está nem aí. Não está nem aí. Por quê? A consciência dele não funciona mais. Ou se funciona, ela está funcionando
muito menos do que era para funcionar. Ou seja, você sabe se você está bem, é se sua consciência estiver funcionando. Se ela não estiver funcionando, a pessoa peca e não está nem aí. Ele apronta e não está nem aí. Por quê? A consciência não é boa. Adoeceu. Não está resolvendo nada. Por isso, abra comigo em Atos capítulo 23, o versículo 1. Atos capítulo 23, o verso de número 1. Nós vamos ver o apóstolo Paulo. E ele foi um homem que rasgou o seu coração e disse: olha, vocês podem me imitar. Sede meus imitadores. Algo que você tem que imitar em Paulo é exatamente esse aspecto. Ele viveu toda a sua vida depois de convertido com a consciência boa, sã. Diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Consciência boa. Essa consciência que funciona. Essa consciência que está ali. Ao mesmo tempo aprovando, ao mesmo tempo desaprovando. Esta voz que você ouve, que muitas vezes você pode sufocá-la dizendo: eu não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Mas a sua consciência sempre vai estar levando você a tomar decisões. Ou a consciência vai te levar a buscar a Deus, ou você vai ser enganado e tomar uma outra direção. Quando ainda no jardim do Éden o homem peca, logo depois que ele peca, ele vê a besteira que ele fez, ele corre, ele foge da presença de Deus. O que o fez fugir da presença de Deus? Exatamente o que? A consciência. Eu errei. A sensibilidade. Sua consciência é boa quando ela é tão sensível. Tão sensível. Tão sensível. Tão sensível. A consciência boa é aquela que na hora, se você pisou na bola, se você pecou, se você ofendeu, se você teve um pensamento errado, naquela hora, a consciência vai falar: está errado. Quando você lê Romanos capítulo 2, os versos 14 até o 16. Romanos capítulo 2, no verso 14 ao 16. Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, se você não estiver conseguindo achar na Bíblia, eu te ajudo. Romanos capítulo 2, do verso 14 ao 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O versículo 14, Paulo está escrevendo para os judeus. Ele chama gentio quem não é judeu. E quem não é judeu, imagine assim, um índio, que nunca teve assim, contato com, vamos chamar assim, com nenhum, entre aspas, civilizado. Ele tem lá, nunca teve nenhum contato, sempre viveu ali. Você vai encontrar nele
algo que faz parte da natureza, a consciência, sempre dizendo o certo e o errado. Isso, a pessoa não precisa ser ensinada, já existe. Olha o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, não tem lá uma constituição, não tem isso, eles não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Verso 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também o quê? A consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A consciência, ela vai ou defender você, ou vai acusar você. Todo ser humano, enquanto o coração dele pulsa, a consciência está ativa. Um olhar, uma palavra, um gesto, uma atitude, a consciência vai estar aprovando ou desaprovando. 1 Coríntios capítulo 8, verso 7. 1 Coríntios capítulo 8, o versículo de número 7. Existe a consciência boa, mas você vai perceber que há um momento quando ela adoece e é chamada consciência fraca. Vamos ver a diferença. 1 Coríntios capítulo 8, verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, determinadas pessoas fazem coisas erradas, se prostram muitas vezes diante de um ídolo, adoram, fazem aquilo, porque a consciência dele, segundo a Escritura diz, chama aqui consciência fraca. Ele não tem esse nível de entendimento. Quando você caminha um pouco, vira a página, 1 Coríntios 10, o verso de número 25. 1 Coríntios 10, 25. Quando a pessoa tem a consciência fraca, olha a diferença. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntades, por motivo de consciência. Os judeus tinham um negócio assim de comer uma coisa ou não comer, de lavar coisa ou não lavar. Por exemplo, lá, se você chega em Israel, você pode chega no restaurante, você vai ver como que eles lavam a mão toda hora lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. A mão pode estar limpinha, 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 mas eles lavam a mão. Eles não comem, por exemplo assim, se na mesa tem leite ou queijo, eles não comem de forma alguma o queijo, o leite, o requeijão, com presunto, com carne, com outra coisa. Se eles comerem, a compreensão deles, dentro de um princípio, que aquilo é errado. E eu como e não tem problema nenhum, eu faço misto quente, põe queijo, põe presunto e como. Minha consciência não fala absolutamente nada, nada. Mas ele, por sua vez, ele foi ensinado de uma maneira que se ele fizer isso, apita a consciência, porque a consciência é fraca, não tem esse nível de valor. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 11. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra, 2 Coríntios 5, 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo está se apresentando, e ele diz, olhe para mim, Paulo falando. Mas muitas vezes as pessoas têm bloqueios na consciência, tem pessoas que não aceitam o outro, não aceitam determinadas ministrações, criam uma situação. Por isso que quando você lê em Hebreus capítulo 9, o versículo de número 14,
Hebreus, capítulo 9, o verso de número 14, você vai perceber que quando Jesus morre, quando Jesus derrama o seu sangue, inaugura-se um tempo totalmente novo. Ou seja, através do sangue de Jesus, a nossa consciência é purificada. Nós passamos a ter agora uma sensibilidade diferente, não agora por um prisma religioso, mas agora através da revelação do Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando a pessoa vem para Jesus, algo que acontece é que a consciência dele é purificada. É purificada. De quê? Das obras mortas. Consciência de obras mortas, e diz aqui, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, antes da conversão, ele podia ter uma imagem de escultura, e aquela imagem de escultura ele tinha todo o respeito por ela. Ele converte. O sangue do Senhor agora purifica a consciência dele. Ele vai começar a perceber que aquele ídolo de barro, de prata, de ouro, ele não vai mais se dobrar diante dele. Ele não vai mais adorá-lo, ele não vai mais venerá-lo, e a consciência dele não tem dor alguma, nenhuma dor, nenhuma dor. Não apita mais nada, porque a consciência dele, que antes estava maculada, ou ele foi ensinado daquela maneira, no momento quando ele toma posse dessa verdade, ele entra numa dimensão totalmente nova. Isso existe, a consciência está aí dentro, é você. Em Provérbios capítulo 20, o versículo 27, por mais que o ser humano tente anular, ou sufocar, ou não querer ouvir a consciência, ele vai se perdendo, e ele vai sofrer as consequências. Provérbios capítulo 20, o verso 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem. E dentro dele nós temos o quê? A consciência. Ele diz, é a lâmpada do Senhor. É aquilo que ilumina. Exatamente para você não andar nas trevas. É por isso que quando você se converte, tudo é novo. Tudo é novo. Sua consciência podia ser fraca e cauterizada, anestesiada. Quando você vem para o Senhor, você passa a ter agora uma sensibilidade. Você está assistindo televisão e de repente aparece uma cena inconveniente. Naquela hora, a sua consciência apita. Muda de canal ou desliga. E você começa a entrar numa luta, dizendo, eu vou continuar ou eu vou desligar. Por isso diz aqui, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do homem. Você não consegue, de forma alguma, anular. Pelo contrário, ou você vai seguir, e o Espírito do Senhor vai guiar você, vai iluminar você, para que você viva assim. Agora, a consciência, ela vai acusar de pecado. Ou seja, quanto mais a sua consciência está sendo realmente assim, restaurada, mais sensível você é ao pecado. Ou seja, se você falar uma mentira, naquela hora, puf! A consciência diz, acendeu vermelho. Logo você quer consertar aquela mentira. Logo você vai dizer, me perdoe, eu falei uma mentira com você. Mas aí que vem uma tentação, de você tentar sufocar esta lâmpada que foi acesa em você. Ou quebrar essa lâmpada. Porque agora
você vai ter que anular exatamente todo esse nível espiritual na sua vida para continuar fazendo ou vivendo uma vida errada. Olha o que está escrito em Gênesis 42, 21. Você conhece também essa história, a história de José. Os irmãos de José fizeram, aprontaram com ele e venderam ele. E os irmãos, durante tantos anos, depois de terem feito tudo aquilo com José, tem aquele encontro e agora eles lembram. Olha só, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Desde que eles venderam José, desde que eles maltrataram José daquela maneira, os anos se passaram, mas os anos não resolvem. Dá vontade de esganar as pessoas que falam assim: vamos dar um tempo. O tempo não resolve nada, querido. O tempo não resolve nada. Fale comigo: tempo não resolve. Se você me convidar para ir na sua casa, me oferecer um café, eu vou tomar com muita alegria. Aí a xícara ficou suja. Você coloca a xícara na cristaleira. Deixa a xícara suja lá. 10 anos depois, se eu for na sua casa, aquela xícara está lá. Mas se você olhar dentro daquela xícara, ela está cheia de mofo, de vermes, de bactérias, confusão. O tempo não purifica a sujeira. O tempo não purifica a sujeira. Esses moços aqui aprontaram com José o que aprontaram. Os anos passaram, mas eles nunca tiveram uma coisa chamada paz. Nunca. A consciência deles, eles dormiam, estava ali acusando. A consciência. Sabe, a sensibilidade na nossa caminhada com o Senhor, ou seja, somos tão sensíveis. Se perdermos essa sensibilidade, nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Perdemos tudo. Perdemos, 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 perdemos. Ninguém pode ter paz. Ninguém pode ter paz com a consciência imaculada. Não existe nada mais belo na terra do que conhecer Jesus e viver com Ele. Mas por outro lado, essa sensibilidade te leva a viver a vida leve. A vida é leve. Esses moços, os irmãos de José, carregaram um fardo terrível durante anos. Durante anos. Eles, ao dormirem, continuavam ouvindo o grito de José dizendo: me tirem daqui! Me tirem daqui! Tiraram ele, mas o venderam lá para o Egito. O tempo não resolve. Segundo Samuel, capítulo 24, o versículo de número 10. Segundo Samuel, capítulo 24, o verso de número 10. Davi, ele faz uma bobagem, manda fazer um censo e cria uma confusão tão grande. Não era aquilo que ele tinha que fazer, mas a consciência dele agora o acusa. Diz aqui, segundo Samuel 24, 10, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Sentiu Davi bater-lhe o coração. O coração dele batia. Coração aqui, nessa expressão, não é o coração, esse órgão. Era o quê? A consciência dele. Era a consciência dele. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz. Muito pequeno que fiz. Mateus 27,
o verso de número 3. Mateus 27, o verso de número 3. É Judas. Logo depois que Judas trai o Senhor e vê a bobagem que fez, olha o que diz. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Tocado de remorso, o que é? A consciência dele. O que leva o remorso? A consciência. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa ser contigo? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A consciência, ela vai te levar a dois caminhos: a resolver o problema e a resolver o problema. De que forma? Judas resolveu o problema da consciência, que estava agora em fogo, em chamas, se enforcando. Mas ele podia ter resolvido, como Pedro resolveu. Pedro pecou. Qual foi o pecado maior? Os dois pecaram. Pedro negou Jesus. Pedro disse: eu não conheço ele, não ouvi falar, não sei quem é. Mas de repente, quando ele olha, vê o Senhor, a consciência dele começa a trabalhar. E diz o texto que ele chora. Ele chora copiosamente. Chora. A consciência vai te levar ao arrependimento ou à destruição. Judas se enforcou. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas ele resolveu o problema? Não. A sua consciência, se ele tivesse ido lá para a cruz e chegado lá e falasse: Jesus, me perdoe. Me perdoe. Se ele tivesse ido, abraçasse ali a cruz, o sangue do Senhor. A consciência vai sempre te levar a resolver. Vai resolver. Mas você tem que ser sensível para obedecer. Nós devemos, na nossa caminhada, você sempre vai ouvir a sua consciência dizer sim e dizer não. Ela sempre vai aprovar e vai desaprovar. Agora a escolha é você que vai fazer. Você é responsável pelas suas escolhas. Você não é uma máquina que tem que pecar e fazer. Sua consciência vai te levar a dizer sim e a dizer não. Em Jó capítulo 27, o versículo 6. Antes do Salmo você encontra o livro de Jó. Jó 27, o verso de número 6. Jó 27, o verso de número 6 diz: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Querido, você, quando toma uma posição, sua consciência sempre vai aprovar ou vai reprovar. Agora você vai seguir qual caminho? A escolha é sua. Deus podia ter feito o homem e colocado dentro do homem um chip. Para o homem amá-lo, para o homem servi-lo, para o homem adorá-lo, para o homem cantar para ele. Mas Deus não fez assim. Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu o que chamamos em teologia o livre-arbítrio. Você é livre para ouvir o sim da sua consciência, dizendo, aprovando, como você é livre também para reprovar.
Você está namorando. E seu namorado chama você para ir para um motel. Naquela hora sua consciência começa a funcionar. E diz não. Mas por outro lado, a sua consciência também reprova. Mas ela diz também agora, sim. Como é que você vai fazer? Aí você tem agora um parâmetro. A sociedade pode dizer sim, mas você não vai seguir o que a sociedade diz. Vai seguir o que a Bíblia diz. É por isso que quando você pauta a sua vida pela palavra do Senhor, esta paz do Senhor toma conta de você. Por isso que a Bíblia diz que a paz é o árbitro de Cristo no nosso coração. O árbitro é como se fosse o juiz. Ou seja, quando você tem paz, e essa paz tem que estar de acordo com a palavra de Deus, não é a sua paz. Porque se sua paz muitas vezes pode estar falando uma coisa e a palavra de Deus está dizendo outra coisa. A sua consciência sempre vai aprovar e vai rejeitar. Mas por causa da nossa consciência ter sido maculada pelo pecado, você não pode agora simplesmente fazer dela a sua única regra de fé e de comportamento. A sua consciência tem que estar também de acordo com os princípios da palavra de Deus. Um assassino pode matar os outros, e a consciência dele agora está tão cauterizada que ele faz aquilo, não está nem aí. Um ladrão rouba e não apita mais nada. Outro adultera, e a consciência não funciona mais. Não é porque a consciência não funciona. Ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Atos 24. Vamos ler novamente. Atos 24, o verso 16. Eu quero que isso fique bem dentro do coração dos irmãos. Os músicos vão preparar uma palavra agora, um cântico. E diz assim: por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso assim: por isso também me esforço. Ou seja, algo que você faz, é esforço, é trabalho. Ele diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura, diante de Deus e dos homens. O cristão é uma pessoa tão diferente. As pessoas não sabem o que é ser cristão. Cristão é outra raça. O cristão é outro tipo de gente. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você não é daqui mais. Quando a lagarta passa por aquele processo da metamorfose, vira borboleta, a borboleta não tem jeito mais de virar lagarta de novo. A lagarta agora, ela virou borboleta, ela pode voar. Ela tem uma outra natureza. É por isso que você não presta. Você não presta mais para viver como você era antes. Não presta. Por causa da sua nova natureza. A sua consciência agora é tão interessante que quando você converte, tudo muda na sua vida. Tudo. Você é tão sensível. Tão sensível. Eu me lembro, eu fui criado, nós não éramos miseráveis, nós éramos pobres, mas eu não sabia nem o que era ser rico, não sabia, não vivia. Em casa com meio quilo de carne fazia bife para 16 pessoas. Para mim aquilo era uma satisfação, porque eu não conhecia outra realidade como aquela. Mas eu lembro, quando estava estudando no colégio, num dia de educação física,
alguém tinha esquecido uma camisa no vestiário. Uma camisa. Era uma camisa azul de linha. Eu acabei levando essa camisa para casa. Levei. Usava aquela camisa, mas sempre que eu vestia aquela camisa, doía por dentro. Doía. Mas eu fui dando tempo ao tempo. Fui dando. Mas aquilo me incomodava. Eu usei aquela camisa há alguns anos. Há alguns anos. De vez em quando parecia aquela camisa. Mas eu pensava, como que eu vou resolver essa situação? Não conseguia. Os anos se passaram. Eu não tinha mais 13, 14 anos quando eu fiz aquilo. Eu já era pastor. E eu precisava resolver aquela situação daquela camisa. Eu disse, eu vou resolver. Eu voltei no colégio. E disse, eu vou procurar o diretor. Falar com ele, olha, eu pago o preço que for por uma outra camisa. Se eu só falar para eu comprar 50 camisas, 100 camisas, 1000 camisas, eu quero ficar livre disso. E eu fui. Mas eu achava que ele ia me receber no gabinete dele. E tinha tanta gente no hall ali do colégio, tanta gente. Ele olhou e disse, o que o senhor quer? Eu falei, queria falar com o senhor em particular. O que o senhor quer? Eu falei, eu vou resolver isso hoje. E contei para ele toda a história. Sem importar que os outros estivessem ali ouvindo. Eu queria resolver esse problema. Eu falei, eu não vou continuar com isso nunca mais. E eu falei tudo com ele. Tudo. Eu disse, olha, não tem jeito mais. Tem tantos anos. Mas o que o senhor me mandar eu fazer, eu quero fazer. Ele olhava para mim. Ficou olhando. Olhava. E ele disse, não tem jeito, faz isso. Como diretor do colégio, o senhor está perdoado. Naquela hora, uma paz tão grande tomou conta de mim. Nunca mais aquela camisa me perturbou. Nunca mais. A palavra diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Quem sabe você tem na sua casa aquele martelo que você levou lá da fábrica e não devolveu, aquele serrote, aquela enxada, aquelas coisas que você olhou, está lá na sua casa e você sabe que aquilo não era para estar ali. O grande perigo é quando a nossa consciência fica insensível, quando ela não está funcionando mais. Querido, se ela não está funcionando, é uma desgraça. Deus nos deu a consciência. E a consciência vai fazer exatamente o que está aqui, de uma forma tão clara. Paulo, ele dizia exatamente isso aqui no verso 16. Por isso também me esforço. Fale comigo, esforço. Por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Você quer conhecer uma pessoa mentirosa?
É muito fácil. Toda pessoa normalmente que voltar para você e falar assim, ó, o que eu estou falando para você é verdade. Você está diante muitas vezes de mentiroso. Porque ninguém precisa falar que está falando a verdade. O cristão só fala a verdade. Seja a sua palavra só o quê? Sim, sim e não, não. O que passar disso que é de procedência do maligno. Eu sei que nessa noite o irmão que está aí do seu lado está com uma confusão muito grande. Olha para ele e fala, meu irmão, essa palavra não é para você, é para mim. Abra comigo em Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Paulo ele fala, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Testemunhando comigo, fale com você, testemunhando comigo, fale, testemunhando comigo. Você pode enganar qualquer um outro, mas você não engana você. Você não engana você. Testemunhando comigo. O que? A minha própria consciência. Capítulo 14, o verso 22. Romanos 14, o verso 22. Querido, você tem que viver essa liberdade. A liberdade na sua consciência. Aquilo que você aprova e aquilo que você não aprova. Ter firmado a sua fé em cima desse princípio. A palavra diz, Romanos 14, 22, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas para isso você tem que estar o quê? Com a consciência boa, pura, limpa. E essa consciência boa, olha o que está escrito em Hebreus 13. Hebreus 13, o verso 18. Vamos voltar para ela. Hebreus 13, o verso de número 18. Ou seja, boa consciência. Orai por nós. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ou seja, o cristão, eu e você, o princípio está aqui. Orai por nós. Muitas vezes as pessoas nunca me pediram até hoje assim, pastor, ore por mim, para eu ter uma consciência boa. Já orei por tudo que é tipo de dor, de doença, de confusão, de casamento bagunçado. Nunca até hoje, ninguém me pediu esse tipo de oração. E Paulo dizendo, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos o quê? Boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ou seja, em todas as coisas, viver o quê? Condignamente. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 16. Quem está aprendendo alguma coisa? Levante a mão. Está recebendo entendimento? Eu não estou aqui querendo entreter os irmãos, pelo contrário. Essa palavra veio como um peso no meu coração tão grande para trazer esse tipo de entendimento. A Bíblia diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, falta o conhecimento. E o meu papel, eu não estou aqui para agradar os irmãos, eu estou aqui para agradar o meu Senhor e falar o que Ele me manda falar. E eu sei que nesta noite, como eu disse, você vai sair dali, por essas portas, completamente diferente. 1 Pedro 3,16. Boa consciência, olha o que está escrito. 1 Pedro 3,16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência,
de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Boa consciência. Olha agora o verso 21. 1 Pedro 3, 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Boa consciência para com Deus. E dentro desse aspecto, existe algo que muitas vezes a nossa consciência não quer. É a questão muito forte assim de submeter. Nós nunca gostamos de estar submisso. E a nossa consciência muitas vezes reprova e a gente diz, não, eu vou. Hebreus 13, o versículo 18. Hebreus, capítulo 13, o verso de número 18. A palavra diz assim: orai por nós, é aquele texto, pois estamos persuadidos, temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver o quê? Condignamente. O testemunho de você viver assim vai trazer uma coisa, alegria. Alegria. Quem ri à toa é bobo. Alegria não tem nada a ver com sorriso. Muitas vezes você pode estar chorando, tendo alegria. Mas essa alegria lá na sua consciência, ou seja, aquele gozo, uma fonte de alegria. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. 2 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 12. Esta alegria é diferente, igual está escrito aqui. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente convosco. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Põe a mão no coração e diga: o testemunho da nossa consciência. Eu vou falar da minha consciência, o testemunho da minha consciência. Querido, a sua consciência tem que estar atrelada, como eu disse, à palavra do Senhor. Tem que estar. Você não vai tomar um outro caminho. Ela tem que estar atrelada aqui. Igual está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 21. 1 João, capítulo 3, o verso 21. O seu coração, a Bíblia chama o coração, não é simplesmente esse órgão. Coração na Escritura é a expressão da sua própria alma. E dentro do coração você tem o quê? A consciência. Por isso está escrito assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se o coração não nos acusar, se a minha consciência não me acusar, temos confiança diante de Deus. Essa caminhada com o Senhor deve ser algo assim tão interessante. E você deve respeitar o seu irmão. Muitas vezes aquilo que tem pessoas que foram instruídas por exemplo, a não comer carne de porco. Não comer carne de porco. Eu como carne de porco. Eu tomo café. Eu como camarão. Eu tenho irmãos na fé que não comem carne de porco, não bebem café e não comem camarão. Se eu for comer ou convidá-lo para vir almoçar na minha casa, eu não vou fazer para ele carne de porco, não vou fazer nem camarão e nem vou servir café. Por quê? É um problema agora que eu vou ofender a consciência dele.
E isso é muito sério. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos entender isso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 28 até o 33. 1 Coríntios, capítulo 10, 28 ao 33. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, existem coisas que não são pecado, e o outro acha que é pecado. Então você abre mão daquilo para não ofender a consciência do outro. Comer carne de porco, o outro acha que é pecado, mas você não vai agredir, porque você vai acabar criando o quê? Uma inimizade. Vai acabar criando o quê? Um mau testemunho. A consciência das pessoas que não têm Jesus ainda, aquela pessoa que não converteu ainda, dentro dele ele tem essa lâmpada. Tem essa lâmpada. Uma vez, meu dente estava doendo. Eu fui ao dentista. Eu não sei se ele errou, não entendo muito, mas foi tanta anestesia, que eu fiquei com a bochecha todinha anestesiada. Todinha. E eu comecei a fazer uma coisa. Eu comecei a mastigar. Não sei se você já fez essa bobagem que eu fiz. E começou a sangrar. Começou a sangrar mesmo. E eu fazia assim, não sentia absolutamente dor alguma. Porque estava o quê? Anestesiada. A pessoa que não tem o Senhor, a consciência dele fica anestesiada. A Bíblia chama de cauterizada. Cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4. Você vai observar isso. A pessoa não consegue, ela faz aquilo, mas dentro dela, ela acha que aquilo está tão certo, que é assim mesmo. 1 Timóteo 4, o verso de 1 a 5, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Verso 2: Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm o quê? Cauterizada a própria consciência. Verso 3: Que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas aquela pessoa que tem a consciência cauterizada, não funciona para ele. Funciona a regra. Existem determinadas igrejas que tem um livrinho. Quando a pessoa vem fazer parte daquela igreja, ela recebe um livro. E naquele livro é cheio de regrinhas. O tamanho da saia, o que pode fazer, o que não pode fazer, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode. Tem um manual. Mas aquilo vem pronto, não é assim. A pessoa segue, não sendo o quê? A consciência dele não vai precisar nem funcionar, porque tem todo aquele manual. Ele é guiado não pelo Espírito de Deus, é guiado pelo manual. Não é assim. Aqui está dizendo exatamente isso. Ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Deixar essa fé simples, essa confiança no Senhor, essa liberdade no Senhor, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe casamento. Tem igreja que proíbe casamento. Tem igrejas que os líderes dela não podem casar. Está aqui. Proíbe o casamento. Exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Por causa da ter o que? A consciência cauterizada. Quando a consciência não está cauterizada, ela pode ficar contaminada. Fique em pé no seu lugar agora. Levante a sua Bíblia. Abra comigo em Tito capítulo 1, versículo 15. Vamos ver sobre a consciência agora contaminada. Ela fica corrompida. Diz assim, Tito capítulo 1, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. Estão corrompidas, contaminadas. Em Atos 26, o verso de número 9. Atos 26, o verso de número 9. Paulo, o que Paulo fez, ele achava que estava fazendo certo, porque a consciência dele, antes de converter, estava contaminada. O verso 9 de Atos 26 diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Verso 10: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra esses dava meu voto quando os matavam. Verso 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades de estranhos persegui-as. Paulo fez e aconteceu, e a consciência dele o que? Estava corrompida. Ele matava, torturava, achando que dessa maneira ele estava o que? Agradando a Deus. A consciência, querido, ela vai sempre trazer aprovação, reprovação. Mas a nossa consciência, antes de converter, o valor do certo e do errado vai depender muito de uma série de coisas. Do ambiente onde você foi criado, dos valores que você recebeu, dos exemplos que você teve. Isso tudo vai contribuir muito para a sua própria vida. Quando olhamos para o próprio Senhor Jesus, e eu quero terminar lendo esse último texto. João capítulo 8. João capítulo 8. O verso 1 até o versículo 11. João 8, de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência. Olhe para mim. Estava ali aquela mulher, aqueles homens com as pedras nas mãos, prontos para apedrejarem aquela moça. E Jesus diz: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja que atire a primeira pedra. E continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, Jesus não dialogou com eles. Jesus tocou esse ponto, a consciência deles. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, ao começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Ele disse: vai e não peques mais. Põe sua Bíblia no banco e dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Você acabou de ouvir, meu irmão, uma das palavras que, com muito temor, eu trouxe ao seu coração. Eu não estou aqui para poder entreter vocês. Eu estou aqui para falar o que Deus me manda falar com você. Se você, meu irmão, apagar essa lâmpada que é a sua consciência, quando você veio para o Senhor, essa lâmpada que estava desligada, ou a luz dela era tão pequenininha, o Espírito do Senhor ilumina. Vós sois a luz do mundo. Você tem agora essa lâmpada acesa em você. É por isso que você pode viver uma vida bonita, aquela vida santa, santa. A palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos conceder a chance de vivermos para a glória dEle. Dê as mãos pelos corredores, é tão bonito ver toda a igreja unida. Levante a mão do seu irmão e proclame essa verdade. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor.
os meus olhos, oh, eu preciso ver de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança, pra brilhar pelo mundo, Senhor. O meu passado e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Peça, faz-me ver assim como sou. Peça pro Senhor te fazer. Faz-me ver assim como sou. Faz-me ver assim como sou. Clareia a nossa mente, Deus. Faz-me ver assim como sou. Peça a Ele, igreja. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu 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 sou. Que de um modo como só o Senhor pode fazer, venha, Pai, trazer a cada coração, ó Pai, a compreensão que Ele é essa nova criatura, que hoje ele pode ser guiado pelo Teu Espírito, ó Pai. Senhor, que a sua consciência seja tão, ó Pai, perfeita, para ele ouvir a doce voz do Teu Espírito, que ele seja tão sensível, ó Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor, a ser guiado pelo Senhor, e que cada um possa viver como Teu filho, amado, querido Pai. Vem inaugurar, ó Deus, na história da Tua igreja aqui em Lagoinha, um tempo novo para cada um dos seus membros. Senhor, de um modo carinhoso, os que estão dentro do templo agora, aqueles que nos assistem, ó Pai, pelo Brasil afora e em tantos países. Senhor, que de uma forma tão gloriosa, Tu levantes os Teus filhos, ó Pai, cheios do Teu Espírito, guiados, ó Pai, pelo Espírito, Senhor, sendo sensíveis, ó Pai, a ouvirem a Tua voz. Senhor, conceda aos Teus filhos uma boa consciência. Senhor, que a consciência não seja cauterizada, Senhor, mas ao contrário, Pai, que guiados pelo Senhor, cada um possa viver para o louvor da glória do Teu nome. Amém.